ter qualidade, há de aprovar, há de ação, há de acreditar, há de aprender, há de acertar, há de atenção, de acolher, de avançar, há de atitude, de atuação, de adiantar, há de aprovado, de amanhã, de acrescentar, há de aridição. Colégio Aridiçá, arte e aprovação do vestibular. Boa noite, sejam muito bem-vindos. Hoje com grande alegria vamos encerrar o programa Aridiçá no Ar do ano de 2023, com a revisão para a Universidade Estadual do Ceará e hoje com as matérias de História e Geografia com os professores Márcio Miquiles e Charles Weiman. Sejam muito bem-vindos, professores. Bom, Obrigado, boa noite, gente. né? Boa noite. Espero que não invente alguma coisa. Se é o último, mas que seja o último, né? Se não for, está aqui de novo. Estou aqui de novo. Que honra, né? Dividir com você hoje é um prazer. Bom, e claro, vamos esforçar o máximo para dar uma contribuição para que a prova do domingo vindouro seja o espelho desse nosso encontro de hoje. Né? A prova da UES é sempre uma prova que mostra uma diversidade de abordagem, embora isso tenha contribuído para até um melhoramento do nível da prova. A prova de geografia ela já foi mais tradicional do que as outras comissões que estão presentes na elaboração do vestibular da UES. Então, a prova mais tradicional ela tem um perfil de algo mais conceitual, mais de memorização, né? E as provas que estão vindo agora já falam mais de uma visão social, econômica, política e ambiental. Muito cobrar a parte ambiental, como foi na prova do Enem, a geografia cobrou bem a parte ambiental, a UES também explora bem as questões ambientais a nível de Fortaleza, a nível de Estado do Ceará e a nível Brasil-Mundo. Então, é esperar esses assuntos na prova. Gente, uma honra estar aqui dividindo a Aridiçá no Ar com meu querido mestre, exemplo, sempre, professor Charles. Toda vez que eu encontrei no corredor, a mesma piada, né? O Charles Weiman! Charles Weiman! Tá? Então, estamos aqui hoje fazendo nossa contribuição nesse último programa que, com certeza, com a soma de todas as informações que foram trazidas pelos nossos colegas, vão ajudar vocês nessa prova agora de domingo, tá? Separei as questõezinhas assim, bem pensadinhas daquilo que eu acredito que pode estar na prova, lembrando das questões das datas, a UES gosta da questão das efemérides, tá? Bora lá trabalhar. Arrocha, Alana. Pronto, aproveito também para já deixar aqui o convite, né, para o nosso aulão que vai acontecer amanhã, nas 3 sedes de forma presencial e também com transmissão aqui pelo YouTube. E também lembrar você para mais uma vez conferir o seu local de prova para não ter erro, já deixar separado todos os documentos, o seu lanche, a sua caneta e vamos lá para cima para que a gente possa fazer uma excelente prova no domingo. Questão de número 1, professor Miquiles, é com você. Vamos lá. Domingo não só gabaritar, gabaritar. Meus amores, estamos lembrando no meu material, nesse programa, a influência da Constituição de 1988, tá? Última Constituição brasileira, não só pela questão da Constituição, mas porque no processo da redemocratização, início do processo da nova república no Brasil, e ela vai ser extremamente pertinente para essa passagem política, social, inclusão de direitos e para construir o que a gente chama de Estado democrático de direito. Democracia não necessariamente vira um Estado democrático de direito, porque é quando eu tenho no Estado democrático de direito a garantia em lei. Então você tem uma garantia legal de uma série de prerrogativas de proteção. Essa Constituição de 88, ela traz direitos humanos, sociais, políticos, eleitorais, ambientais, todos dentro de uma mesma carta, nunca antes tão ampla, tão discutida e com participação de cidadania ativa em 87 com os comitês sociais. Se a gente levar em consideração na hora, Charles. Eu gosto muito quando falo da Constituição para a geografia, da visão de geografia. Na geografia econômica, ela foi um marco para o neoliberalismo, né? Para as privatizações. Ali o Brasil não tinha as regras para o modelo neoliberal, para as privatizações. Então, ele estabelece normas, regras para as privatizações. A outra questão é que você falou a questão ambiental. O artigo 225 diz que todos temos direito a um ambiente saudável, equilibrado. E essa Constituição é a primeira Constituição pós ao protocolo de
a conferência de Brundtland, que é uma conferência que vai expressar a ideia da sustentabilidade. O conceito de desenvolvimento sustentável, ele vem para o nosso seio exatamente em 87. Uma comissão criada lá em 84, essa comissão, em 94, é criada uma comissão para discutir as questões ambientais. Houve a conferência de 82, em Nairobi, no Quênia, e essa comissão, naquele encontro se criou uma comissão para ajudar as mudanças climáticas. E essa comissão produziu um documento chamado de Nosso Futuro Comum, e nesse documento chamado Nosso Futuro Comum está a ideia que para a gente sair daquele momento da crise, que é a década de 80, a crise perdida. A década perdida. Para sair daquela crise, o desenvolvimento tinha que ser apoiado na sustentabilidade. A gente tinha que equacionar o desenvolvimento econômico, social, as questões ambientais. Então, a Constituição do Brasil é a primeira Constituição pós a conferência, esse encontro de Brundtland. Então, a conferência ela faz valer a questão da sustentabilidade, porque o Brasil estava se preparando para sediar o encontro em 92, que vai ser a ECO 92. Então, a nossa Constituição ela vai ter que criar instrumentos que fortaleçam órgãos fiscalizadores, tanto que o IBAMA vai ser criado logo em seguida, em 89, graças à Constituição. Então, ela é liberal pela questão das privatizações, ela é cidadã, os direitos fundamentais, tal das cláusulas pétreas, né? Os direitos fundamentais, e vai ser ambiental. E essa Constituição, na geografia, na questão do regionalismo, ela vai mudar o mapa da questão dos estados do Brasil. Aí acabam os territórios, né? Amapá, Roraima e Fernando de Noronha eram territórios. Né? O Brasil acaba com os territórios. A Fernando de Noronha é transformada em Parque Nacional Marinho, pertencente a Pernambuco, ó, já preocupação com a questão ambiental, e Amapá e Roraima são transformados em estado. E se cria o estado Tocantins, que era uma grande proposta, era o TDT. Era o estado Tapajós, Tocantins e o estado do Trombetas. Não, acho que é Tapajós, Tocantins e Trombetas, o que é isso? E aí se cria exatamente o estado Tocantins com a divisão latitudinal do estado de Goiás. E o Brasil ganha uma nova divisão, configuração política em termos de regionalismo. Até porque o estado do Tocantins vai para a região norte. Indo para a região norte, quem está agora pensando no assunto, vai aumentar a quantidade de representação de deputados federais, porque senadores. Se a gente olhar, Tocantins, Pará, Amapá, Roraima, Acre, Rondônia e Amazonas. É para 8 ou 9. Eu tenho que parar aqui para pensar. Tocantins, Pará, Amapá, Rondônia, Acre, Roraima e o estado do Amazonas. É para 7, 8 estados aí. Com isso, passa a ser uma bancada de senadores, de governo, de política bem mais federais, influente, que era para exatamente ter força política. Essa era a visão. Fazer que os estados do Norte e Nordeste juntos tenham uma bancada, já que são inclusive preocupados em combater as disparidades regionais, para trazer exatamente com decisões políticas, exatamente o Norte e o Nordeste tinha maior bancada. Então, caberia com essa bancada ter força política para diminuir as disparidades de desenvolvimento entre os estados do Brasil, entre as regiões. A Constituição é bem importante nesse processo de regionalismo no Brasil. Perfeito, olha aí, contribuição do menino Charles, não tem nem o que dizer. Aí vamos lá, ele diz aqui, ó, essa Constituição, elaborada ao longo de 1 ano e meio, apresentou como principais características sistema presidencialista, e aí ela entra dentro do princípio da cláusula principal, é você criar logo qual é a ordem política desse novo sistema. Então, sistema presidencialista de caráter federalista, representativo. Portanto, nós vamos ter um sistema eleitoral, um sistema eletivo, eleito por voto popular direto, e uma novidade no processo eleitoral, pela primeira vez atuando no Brasil, uma condição de 2 turnos nas eleições. Se o candidato do primeiro turno, não houver nenhum candidato que consiga 50% dos votos, mais um, portanto, a famosa maioria absoluta, o Brasil agora vai ter uma configuração de uma possibilidade de 2 turnos para a decisão eleitoral, sendo no segundo turno a não necessidade dessa maioria absoluta, tá? Só lembrando que o Brasil aí é governado pelo Sarney, né? Estamos ainda no governo, sim, do José Sarney. Que na campanha para presidente vai ter o Fernando Collor de Mello como
candidato eleito. Né? E aí marca a ideia do primeiro presidente com voto direto nesse processo de redemocratização do país. Perfeito. Deixar aqui só a data do governo Sarney, para você não se perder, 1985 a 1989, tá? Sarney que vem com a eleição do Tancredo, né? Que acaba morrendo e o Sarney assume e vai enfrentar a crise econômica mundial, quando o Gorbachev defende a Glasnost, defende a perestroika, o mundo ficou instável demais. O mundo disse, rapaz, qual será a política do soviético? Realmente eles vão abrir a economia? Então, a descapitalização da economia mundial, preocupado com a possível abertura da China e da Rússia, e o resultado disso é quem? É uma descapitalização da economia mundial e o resultado é a crise. E o Brasil, com o Sarney, vai criar os planos econômicos cruzados novos, para enfrentar exatamente essa descapitalização e hiperinflação. Aí os planos econômicos. Fuga, crise de abastecer cimento, e aí, esse é o período do 86, 87, 88, a Constituição de 88 tenta redimir o país dessa crise toda. Perfeito. No segundo item, então o primeiro item é verdade, tá, gente? Aí, dica. A prova da UES, você não vai ter um problema de tempo. É uma virada de chave, tá? Eu sei que é difícil fazer essa virada, mas você tem que fazer essa virada de chave. Acabou o Enem. Nós estamos falando aqui de UES. Então, a estratégia da prova da UES é completamente diferente da estratégia da prova do Enem. Você tem no dia da prova do Enem, né, ao todo, 180 questões. Você tem um número bem menor na prova da UES. Em vez de fazer 45 de humanas, você vai fazer 8 de cada área. Dentro dessas 8, você vai ter tempo hábil para revisar. Então, quando você tem essas questões de 1, 2, 3, 4, verdadeiro ou falso, que a UES coloca, a gente olha logo se é possível eliminar com uma resposta. Você já identificou que a primeira não é verdade? Então, eu consigo eliminar a B, que diz que apenas estão corretas 2 e 4. Já morreu a B de bola. Aí, no segundo item, ele diz assim, o reforço do poder do legislativo e a transformação do judiciário num poder verdadeiramente independente, apto, inclusive, de julgar e anular atos do executivo. Sim, isso é uma novidade da Constituição de 1988, ela dá poderes de extensão para executivo, legislativo e judiciário, criando uma independência dos três poderes. A ponto de que o judiciário pode ter papel de executivo e o judiciário pode ter papel de legislativo. Tanto que na nova sucessão presidencial da Constituição de 88, a gente tem uma nova sequência, né? O presidente é sucedido pelo vice. Se acontecer que não puder nem presidente nem vice assumir, assume o presidente da Câmara. Não podendo o presidente do Senado. Não havendo condições, o presidente do STF. Por isso o STF tem que ter uma numeração ímpar para ter um voto de Minerva e para o caso da presidência, ele tem que assumir alguma função executiva, tá? Se nenhum desses cargos puder assumir naquele momento, assume o deputado federal mais votado daquele pleito. Por isso que na época do impeachment da Dilma, tá? Que ainda estava correndo o processo do impeachment do Temer, se falou tanto nas redes sociais, Tiririca para presidente, porque Tiririca era o deputado federal mais votado, tá? Mas tinha que passar por toda essa sequência, tá? Então, o segundo item é verdade. Sendo o segundo item verdade, morreu a A, que diz que é 1 e 3. Já morreu a B, que diz que é 2 e 4. Nós só podemos ser item C ou D. Consolidou os princípios democráticos e a defesa dos direitos individuais e coletivos dos cidadãos. Perfeito. O seu direito de liberdade de expressão, o seu direito de liberdade religiosa, o seu direito de inviolabilidade do lar, de você ter uma ressalva de proteção das suas condições de privacidade telefônica e bancária. Isso tem que ser quebrado, o sigilo, isso é um direito individual. E os direitos coletivos, de liberdade de expressão, que não é só individual, mas também coletivo, o direito eleitoral. Então, gente, nós temos uma extensão da gama de direitos na Constituição de 88. É verdade, o item 3 só pode ser AD de dado, mas só para confirmar, essa Constituição tem ainda uma questão de assistencialismo social, tá? Ampliou o direito dos trabalhadores, mas como o menino Charles falou, amplia os direitos dos trabalhadores, mas cria as bases legais, jurídicas, para a negociação de uma desregulamentação das leis trabalhistas, se necessário fosse. O Brasil que estava em véspera de assinar
o acordo do consenso de Washington assinado no governo do presidente eleito, Fernando Collor. A gente falou de modelos neoliberais, né? Em 1990, começam no Brasil os modelos neoliberais que vão criando essas desregulamentações, essas flexibilizações das leis trabalhistas. Então, na nossa primeira questão, item D, de domingo é o dia de começar o seu caminho para aprovação. Muito obrigado à participação do menino Charles aqui, com contribuições aqui sem tamanho na nossa primeira questão. Beleza? Vamos para o assunto de geografia. Vamos para a questão de geografia, questão 5. A cartografia, Miquiles, ela está presente muito na prova da UES. Para os meninos que estão com a gente todos os dias, a gente deve ter feito você a mesma coisa. A gente fez uma bateria de questões para que não abordasse os mesmos assuntos, para que tivesse um encontro desse a possibilidade de aumentar mais ainda a informação para os alunos. O leque para eles. Então, essa questão aqui é de cartografia, muito comum na prova da querida Universidade Estadual do Ceará, onde ele pode falar desde a importância dos mapas, a diferenciação entre os mapas e as cartas, que a gente mostrou a semana que os mapas são produzidos em escalas pequenas, pobres em detalhes, até as cartas bom, que são ricas em detalhes, e as cartas náuticas, as grandes navegações, a importância da cartografia com a questão da bússola, favorecendo as grandes navegações. E eu peguei só esse raciocínio, porque a provinha da UES cobrou, eventualmente, não faz muito tempo, a questão da Rosa dos Ventos. Uma questão simples, didática, e que às vezes a gente tem que revisar. Rosinha dos Ventos, sim, os pontos cardeais, colaterais, subcolaterais. E aí eu vou lembrar os senhores, vou aqui para a minha telazinha, desses pontos cardeais, colaterais. Ponto norte é quem? É setentrional. Só que o intermissário norte vê 7 estrelas cadentes, chamadas de setriões, por isso que o nome é setentrional. O sul obedece à posição dos meridianos, mas foi uma convenção cartográfica, porque o nome meridiano vem de merídia, que quer dizer meio-dia. O meridiano principal, que é o de Greenwich, ele divide a esfera em 12 horas para o leste e 12 horas para o oeste. Então, vem de meio-dia. Então, qualquer meridiano, ele divide a Terra em meio-dia para um lado e meio-dia para o outro. Houve depois uma conferência em Washington que estabeleceu o meridiano de Greenwich para estabelecer o sistema de fuso horário, favorecer a questão do comércio. Mas foi uma convenção chamada Meridional de Sul. O leste, a gente se orienta em função do nascer do Sol, né? O leste é onde o Sol nasce, o leste é o nascente, e o oeste é onde o Sol se põe. Se olhar a etimologia da palavra, ocidente é onde o Sol se põe. Oriente, você se orienta pelo Sol. Você se orienta pelo Sol. Então, o leste é o nascente, leste é o oriente. Daí você tem os pontos cardeais, norte, sul, leste, oeste. E os pontos colaterais? Entre o norte e o leste é quem? É o nordeste, nordeste. Entre o sul e o leste é o sudeste. É só não dar letrinha, pessoal. Entre o sul e o oeste, sudoeste. Entre o norte e o oeste, noroeste. Não vai raiz em prova. E a prova, olha, estou dando aula para aluno bom. E aluno bom sabe que eu estou dizendo, porque a provinha da UES recentemente teve que mudar um gabarito, porque alguém com certeza achou que era muito fácil e na hora de elaborar, relaxou. O gabarito que saiu não era o correto. Por uma besteirinha dessa. Só que então que é norte com leste, que é nordeste, sul com leste, que é sudeste, sul com oeste, que é sudoeste, norte com oeste, que é noroeste. E talvez você brincou com a questão e tinha outro gabarito, mudamos o gabarito. E os pontos subcolaterais? Um cardeal mais um colateral. Aí fica, deixa eu mudar aqui a corzinha do pincel aqui, ó. Fica norte, nordeste, certo? Fica este, nordeste, este, sudeste, sul, sudeste, sul, sudoeste, oeste, sudoeste. Só uma letrinha, pessoal. Oeste, noroeste e norte, noroeste. Quem sabe, se no apagar das luzes, eu não revisei a questão, que a semana toda eu não falei sobre isso. Mas a questão fala mais sobre essas novas tecnologias que vêm com a cartografia. Eu até deixei aqui, conversando e anotando, que os satélites, que os computadores, né, que o uso dos meios de comunicação, renovaram muito a cartografia. Eu que não sou um expert em tecnologia,
mas nós temos hoje o Google Maps. A gente vai para casa de um amigo, você tem que perguntar no posto de combustível, onde é que fica a igreja? Onde é que fica? Não, hoje, bom, com os aplicativos, a gente consegue visualizar a cidade todinha. Tem aplicativo em Fortaleza que eu sei a hora que o ônibus está saindo. Eu monitoro o ônibus como eu monitoro o Uber. Como eu monitoro A gente monitora até os aviões. Os aviões. Em tempo real, né? Em tempo real. Então, isso foi graças a uma revolução da cartografia, certo? Que lá no século XIX, usa as fotografias aéreas na guerra entre o Norte e o Sul. Nos Estados Unidos, alguém subiu no balãozinho, tirou uma fotografia para demarcar as fronteiras, os limites. Usa a fotografia aérea, que hoje tem os drones, né? Os VANTs, os veículos aéreos não tripulados, né? Então você pode mapear hoje com fotografia aérea ainda. Essa técnica, ela ainda existe. A gente consegue mapear a cidade, um loteamento, uma expansão de uma malha viária, usando fotografias aéreas, aerofoto, desmatamento, queimada, certo? Então, a fotografia aérea é uma técnica que a gente ainda usa. Agora, existem técnicas mais sofisticadas, porque a fotografia aérea, ela tem a sensibilidade de mapear só o que a lente alcança. Só o que a lente alcança. E eu tenho que mapear as riquezas do subsolo. Sim. Então, quando eu as riquezas, as previsões meteorológicas. Então, eu não faço previsão meteorológica com a fotografia aérea. A fotografia ela é estática. Então, eu não faço análise de subsolo, de um aquífero, de uma reserva de mineral, de um metálico ou fóssil, com fotografia aérea. E aí a Guerra Fria evoluiu muito, que é a imagem de satélite. Não vai cair porque é de onde é agora. Mas você vê que os caras estão monitorando os túneis que estão na faixa de Gaza. Monitora os túneis, os caras sabem onde estão os túneis, pô. Hoje tem sensores por calor. Como é que eles sabem que tem túneis, é o que diz o Israel, tem túneis embaixo de grandes hospitais? Como é que sabe sem ver? São as imagens de satélite. Você vê os mísseis sendo lançados com uma precisão muito forte. Bom, o erro não é tão comum, há erros, mas não é tão comum, porque eles são guiados por sensores de demarcações de latitude, de longitude, de um tal de GPS. Lembrando, senhores, GPS não dá imagem. GPS que você usa na sua bicicleta, que você usa no seu relógio, GPS não dá imagem. GPS me dá a minha localização. GPS me dá as minhas coordenadas. E aí, como você fecha os pontos cartesianos, é uma latitude e uma longitude. Você fecha. Não tem como dar errado. Só tem 1 grau, minuto, segundo, unidade de segundo, mas você fecha. Aí é coordenada. Então, GPS não dá imagem. GPS me dá as minhas coordenadas, que é a minha latitude em relação à distância em graus até Equador, que é norte-sul, são os paralelos, a teoria de livro, e a longitude, que é em relação a Greenwich, que é de 0 a 180. Mas o GPS me dá altitude? Essa é boa, Miquiles. GPS da altitude, quando você sobe numa montanha, você que é alpinista aí, pela diferença de onda, de comprimento de onda, eu sei se eu estou a 200 metros, a 300 metros, a 500 metros de altitude. Trata bem da altitude, que a gente sempre esquece. A gente sempre acha que GPS só me dá a minha localização do ponto de vista de latitude e longitude. Ela também me dá a minha altitude, mas GPS não dá imagem. E a grande revolução é o exame de satélite. Ele me dá as imagens da superfície, as imagens do subsolo. E a maior revolução, o uso da cartografia digital, o georreferenciamento, o geoprocessamento, em que está tudo digitalizado. Está tudo digitalizado. Né? As imagens tudo digitalizadas, com precisão de detalhes, com referenciamento. Ali, pessoal, se cair georreferenciamento, é um conjunto de operações para chegar até aqueles mapas. Alguém andou para mapear uma propriedade, uma cidade. Isso é chamado de reambulação. Reambular vem de perambular. Reambular é a técnica primitiva. Através do andar, eu chego até Maranguape, Terra da Lana, eu chego até o Montese. Então, através do andar, do perambular. Então, a técnica que a gente digita hoje. Agora, não é só através do andar. Você tem a reambulação, tem a fotografia aérea, tem as imagens satélites, e aquilo eu posso agora digitalizar, escanear. Eu pego a fotografia aérea e vou escanear. Eu pego a imagem satélite e sobrepõe
na fotografia, escaneada. E aqui me dá precisão, os mapas são precisos, escaneados da cartografia digital, certo? A cartografia da automação é a georreferenciamento. Lá tem imagem de satélite, lá tem fotografias aéreas, lá tem reambulação, lá tem GPS, é o nosso Google Maps. Sim. Ali é um conjunto de operação para chegar com essa precisão. Alguém anda na rua, pega o nome da rua, alguém escreve o nome da rua, alguém pega pontos de referência para referendar a localização, para ter essa precisão. Eu até uma vez, Charles, comentando com os alunos, dizendo, não com essa explicação técnica geográfica, mas explicando por que dentro dessa sociedade da informação, às vezes o Google Maps comete algumas pequenas falhas. A Lana queria chegar no restaurante e quando ela chegou na esquina do restaurante, o Google Maps disse, você chegou ao local. E o restaurante estava faltando um quarteirão. Por quê? Porque o Google Maps ele vai absorver esses dados. Sim. De referência. Aí o que acontece? Muita gente, quando chega no local que quer chegar, visualmente, não geograficamente, visualmente, eu já cheguei. Eu tô na esquina do Ari, eu tô vendo o Ari. Aí ele coloca o quê? Cheguei. Ele fecha. Quando ele fecha o Google Maps, por uma análise de dados de proporcionalidade, se muita gente fechou na esquina, pode ser que ele esteja na esquina. Por isso que a gente chega no restaurante do Google Maps e ele dá uma pequena margem de erro de 5 metros, 10 metros, é porque as pessoas visualizam o local e já fecham a navegação. Para a gente que está usando parece besteira, mas para o aplicativo... Para a inteligência para a inteligência artificial que não sabe distinguir por que a gente desligou, não percebe que a gente desligou porque a gente já está vendo, então eu não preciso mais da navegação. E aí ela desliga e ele começa, se muita gente fizer isso, você sempre vai ter um errozinho de alguns metros de onde aquele restaurante está. Por que ele pede que você diga, quando acaba um voo, como foi seu voo? Não é para você dar uma experiência se o voo foi bom. É para eles tentarem analisar nos dados se os voos estão chegando no horário. Porque pelo número de reclamações, eles colocam a estatística. Esse voo tem probabilidade de tantos % de atraso. É baseado nesses dados, dessa georreferência, que hoje se tornou muito pessoal. A gente nem para pensar o quanto a gente contribui nisso, né? Sim. Contribui e atrapalha com essas nossas análises, que naquele momento não é cientista, né? O cientista vai fazer uma análise minuciada. A gente não está usando para o dia a dia, né? Então, se eu olhar aquele prédio, para mim eu já cheguei, eu já estou aqui. Mas muito interessante essa questão, viu, Charles? Você usou uma expressão que tem cara de prova, navegação. Navegação não precisa ser náutica. A navegação é esse manuseio, é esse manejo. Pode ser sistema viário, isso é um sistema de navegação e de informação. Fruto de quem? Do cruzamento e armazenamento de informação. Então a questãozinha, eu fui longe, né? Agora só para resolver. Bom, com relação às novas tecnologias aplicadas à cartografia, é correto afirmar. A aerofotogrametria utiliza fotografias sobrepostas, e a ideia de sobrepor a imagem, obtida por câmeras instaladas em aviões, em drones, né, em balões, e transformadas em imagens tridimensionais, facilitando o reconhecimento das construções humanas, cidade, malha urbana, portos, aeroportos e das características naturais da área observada. Eu vou marcar ali um rio, uma montanha, uma falésia, certo? Um acidente, um quadro físico natural. Tem um correto. 2. O sensoriamento remoto refere-se aos sensores, eles têm a sensibilidade. Vou aumentar o nível, viu? A fotografia é um sensoriamento remoto. O radar é um sensoriamento remoto, porque ele tem a sensibilidade. Então a gente fez só sensoriamento como se fosse satélite. Epa, cuidado. Sensoriamento é só satélite, aqui tem a sensibilidade. Agora o radar não me dá imagem, o radar é comprimento de onda, certo? O radar não me dá imagem. O GPS me dá a minha localização, agora a imagem vem ou de uma fotografia aérea ou de um satélite, doidinho. Mas aí todos esses sensores, eles têm a sensibilidade de localizar. Então, tira essa ideia que sensoriamento tem que ser satélite. O radar é um sensor, a fotografia aérea é um sensor, certo? A câmera fotográfica é um sensor, assim como é o satélite que tem a sensibilidade. Ele diz, sensoriamento remoto refere-se à captação e ao registro de imagens e dados da superfície terrestre, dos oceanos, da atmosfera. Eu te falei, a previsão do tempo, a fotografia aérea não dá. A previsão meteorológica que o INPE oferece para a gente, tão boa hoje para a agricultura, quem me dá são as imagens de satélite. Ele diz, por meio de sensores, que são câmera fotográfica, câmeras de vídeo, radares colocados a bordo de aeronaves ou satélites artificiais. Obviamente que, como item
Fui eu que fiz, então deixei o item já com as ideias centrais, que é para a gente visurar direitinho, entendeu? A gente escreve com mais calma. E o item 3, o GPS, Sistema de Posicionamento Global, é um instrumento, vale lembrar que o europeu tem seu sistema de posicionamento, a Rússia tem seu sistema de posicionamento, que é o sistema norte-americano, do Ocidente, mas é ele, que permite determinar as coordenadas de qualquer ponto de superfície. A eficácia de determinar a latitude, longitude e a altitude, eu coloquei a altitude, de um lugar, faz desse aparelho um instrumento importante a ser usado em conflitos militares. Então, a cartografia, ela evoluiu muito com a visão expansionista. Só lembrar das grandes navegações. Não foi só na Guerra Fria. Era a visão de expandir o comércio, né? De navegação mesmo. Aí ele diz, possibilitando localizar com precisão os alvos a serem atingidos. Então, a coordenada ela é precisa. Certo? São os pontos cartesianos, que é o cruzamento de uma latitude com uma longitude. Aquele grau só tem ele naquela posição, com seus minutos, segundos, milésimos de segundo, tanto de latitude como longitude. Fechou aquele ponto, não tem outro com aquela localização. Eu chamo de coordenada geográfica. É a questão 5, é uma abordagem de recursos da cartografia, que é a aerofotogrametria, sensoriamento remoto e GPS, os 3 itens, abordagem de forma correta. Questão 5, gabarito é o item A. Miquelis, desculpa, a gente fica conversando. Acho que, como nós estamos aqui para contribuir, acaba se empolgando. E aqui ninguém tem hora para terminar mesmo. Certo? Fernando ficou doidinho comigo. Me quisesse acostumar, eu também. A gente está à vontade. Isso aqui a gente quer colaborar ao máximo para o resultado. Questão 5, item A. Miquelis, você quer ir em frente? Vamos embora. Vamos embora, questão 2, né? Bora. Tu passa aqui para mim no... Quer passar? Sei onde é que eu... Rapaz, Miquelis, você até onde é que passa? Eu tô agora... Por favor, craque. você olha agora, aqui, agora cara. é meu Bill Gates, é? Peraí, tem que botar um pouquinho aqui, volta aqui. Não, é porque essa caneta tu não pode usar aqui. Usa a sua aí. Pronto. Vem aqui, pronto. Olha aí, passa a próxima. Rapaz, viu aí? Viu aí? Que homem. Que homem para aprender. Que homem. Rapaz. Agora eu vou ver se eu passo da minha aqui. Vamos lá, Charles Musk. Ó, segunda questão, ele é o estadista que mais cai em qualquer exame de provas de vestibulares, menino Getúlio Vargas. Por quê, professor? Vou meter de novo, viu? A rocha. Vargas envolve legislação. Só durante a administração de Vargas a gente tem 2 constituições. 34. A Constituição de 34 e a Constituição de 37. Única Constituição outorgada do período republicano brasileiro. Falou Vargas, a gente fala sobre questão de direitos trabalhistas e movimentos sociais. Falou Vargas, a gente tem um governo do Estado Novo marcado por um regime ditatorial de forte controle da censura e da sociedade, controle dos sindicatos, com o DIP, que inclusive é a questão da qual estou trazendo. E a gente fala de Getúlio, a gente tem que falar do populismo, da prática política de Getúlio de ser extremamente ambíguo. Getúlio, que tinha fortes tendências de aliança com a ideologia fascista, mas durante a Segunda Guerra se aliou aos Estados Unidos. Então, essa figura que envolve tantas temáticas vai ter trazido aqui para vocês na questão do controle da imprensa e da censura através do DIP, que ele diz aqui, ó. Como outras ditaduras contemporâneas, o Estado Novo, que vai de 1937 a 1945. O Estado Novo é um regime ditatorial de Vargas com uma ideologia arbitrária, como todo Estado, ditatorial. Esse autoritarismo de Vargas, muito inspirado pelos ideais nazi-fascista, não posso considerar Vargas fascista na sua plenitude. Por quê? Porque o nazifascismo, ele é um regime totalitário e Vargas é autoritário. Vou lhe dar exemplos de diferença. No nazifascismo, o Estado controla todas as instituições políticas, incluindo, obviamente, as Forças Armadas. Vargas não controla as Forças Armadas. Vargas é aliado das Forças Armadas. Tanto que essas Forças Armadas no Brasil são quem derrubam ele em 45.
tá? Então, quando a gente pensa Vargas, você tem que entender que ele, bebendo da experiência do nazifascismo, vai perceber o quanto é importante o controle sobre a organização da sociedade, tá? Sem a mão do Estado. O quanto o Estado tem que estar presente nessa organização de sindicatos, clubes, associações, partidos. E aí ele cria, copiando o modelo nazifascista, o Departamento de Imprensa e Propaganda, na abreviação de DIP. Entenda que é um departamento de imprensa e propaganda. Então ele tem quantas funções? 2. O papel da imprensa é a censura sobre os órgãos de imprensa. O papel da propaganda não é mais censura, é de propagar, é de divulgar, é de publicizar o que ele queria. Como, por exemplo, o ideal nacionalista que ele construiu, o ideal de nação que tem, por exemplo, alguns símbolos muito fortes. Vargas é um dos presidentes mais importantes da construção do símbolo da bandeira nacional. Vargas é um dos presidentes mais importantes na construção da música brasileira, ele escolhendo o gênero musical do samba, mas fazendo interferências, tirando a matriz afro do samba brasileiro. Vai fazer isso também com o futebol, tá? Então, ele tem um papel de propagandear e um papel de controlar, de impedir a livre expressão. Impunha estrito controle sobre a vida cultural e imprensa do país. Eu quero a falsa, eu fui bacana e coloquei em negrito, tá? Mas a UES, ela pode apenas mudar a fonte. Coloca a fonte maior, não precisa colocar em negrito. Geralmente não faz, tá? Isso é uma observação danada, né? Porque acho que é um vestibular. Que ainda tem essa questão de marcar falsa. E não vem em negrito, tomar cuidado com isso, que a gente acaba lendo rápido e não se apercebe. Para criar o DIP, Vargas se inspirou no Ministério da Propaganda alemã, que desde 1933 colocava os meios de comunicação de massa a serviço do governo nazista. Verdade, a gente comentou aqui da influência do nazifascismo no Estado Novo. A função primordial do DIP era expor o projeto cultural, social, político e ideológico do regime. Era uma espécie de porta-voz do governo, que defendia as ideias consideradas estratégicas, a exemplo do projeto de ocupação da região central do Brasil, sim, porque a função do DIP era impedir a fala contrária ao Estado e, para ele achava que a melhor forma de fazer isso era superexpor a ideia que ele queria de que era o Brasil. Qual é a ideia que ele propõe de Brasil, tá? Então, tudo bem o B. O DIP propagava a imagem positiva de uma nova ordem, para isso exigia completa subordinação dos meios de comunicação, jornais, revistas, cinema e rádio. Sim, exigir é o verbo. Ele não disse que ele conseguiu, ele disse que exigiu. Então, o que o Estado tenta fazer não é necessariamente o que vai acontecer, tá? Então, ele consegue completar completa subordinação sobre o meio de comunicação? Não. Vargas sofre oposição. Agora, exigir é outra coisa, não tem erro na C. Quando ele bota o item D, mesmo preservando os interesses ideológicos do Estado, o DIP tratava o rádio como um serviço de utilidade pública, dava às emissoras relativa liberdade, livrando ela de restrições e controles que outros meios de comunicação precisavam se submeter. De jeito nenhum, porque os anos 30 é a era do rádio. A radiodifusão começou no Brasil em 7 de setembro de 1922. Mas só vai se popularizar na década de 30, quando inclusive muitas rádios americanas chegaram no Brasil para propagar suas músicas, criar uma indústria cultural da ideologia americana, a aproximação do Brasil com os Estados Unidos, que tanto foi usada na geopolítica, tá? Hoje a gente chama de soft power, esse tipo de aproximação política, aproximação através do cinema, do futebol, como o mundo árabe hoje está tentando fazer, ganhar o coração do mundo ocidental, levando grandes jogadores para o campeonato saudita, por exemplo, de futebol, Copa Mundial de Clubes acontecendo no Catar, você tem o governo americano tentando vender filmes, a Índia com Bollywood, isso são exemplos de soft power. Só que na época a gente chamou de política da boa vizinhança. Então a rádio tinha um papel fundamental. E o rádio, além de tudo, ele tem a capacidade de falar aquele ser social que não sabe ler. O analfabeto que não consegue acompanhar o jornal escrito, consegue acompanhar o rádio. Então o rádio tem um alcance de divulgação muito maior e foi completamente alvo de projeto político no governo de Vargas, a ponto da gente criar, ele criou a Voz do Brasil.
programa de rádio, até hoje obrigatório, para ser porta-voz do Estado e de seus projetos, tá? Então, o item D é falso na nossa segunda questão sobre liberdade de imprensa no governo Vargas. Tá? A gente tem encontro ainda amanhã. Eu acredito que deve dividir uma aula com um professor de história. E, rapaz, amanhã é quase que impossível o cara na aula não abordar era Vargas, ou então Vargas, Juscelino e Médici, certo? E a geografia, quando fala da era Vargas, fala muito desse modelo econômico-social que o país é transformado com a era Vargas. De um modelo rural, agrário, um modelo agroexportador para um modelo urbano industrial que o Vargas propõe. E a questão do keynesianismo no Brasil, o Estado intervindo na economia. Então, eu vou deixar algumas ideias aqui, porque eu sei que amanhã vai aparecer, falar sobre a indústria automobilística, a indústria de base, a indústria pesada, a política nacionalista do Vargas, então, o controle migratório. Então, o Vargas deve estar presente na prova de domingo. Sim, acredito também. E aí, claro, pode vir a parte que você colocou aqui, a questão cultural, a questão da imprensa, a questão do controle das informações, e pode vir essa intervenção do Estado no projeto desenvolvimentista do país. Bom, a questão de número 6 é uma questão de geografia física, falando sobre o solo. Ele diz, a perda das camadas superficiais do solo, rica em matéria orgânica, que é o horizonte 0 e o horizonte A. O horizonte 0 é a camada serrapilhagem, é o material orgânico ainda não decomposto. O horizonte A é a camada umífera, material orgânico já decomposto. O horizonte B é o material originado da rocha-mãe, originado da rocha-matriz, certo? Intemperizado ou decomposto, mas que recebe o que vem do horizonte A. O horizonte B, que é esse material intemperizado, decomposto ou desagregado, ele recebe os nutrientes que são carreados, que são lavados do horizonte A para o horizonte B. É a tal da percolação. Os nutrientes saem orgânicos, chegam até o horizonte B. E o horizonte C, olha, por que eu revisei isso aqui? É inspiração divina. A gente está sempre, lembra que às vezes faz questão de estar presente nesses comentários, porque aquele momento é o momento que a gente está verde, que a gente está ansioso, que a gente aprende com ansiedade. A prova de geografia ano passado trouxe riolito. Mas a questão que a gente acha difícil, riolito é o material que está entre a rocha-mãe, a rocha-matriz e o material decomposto. É o material em decomposição. Quer dizer, um fragmentozinho de um conteúdo tão vasto, ele cobrou, são os riolitos, o horizonte C. Esse horizonte aí, ele não tem contato com o horizonte orgânico, tem contato com a rocha-matriz. Ele é rico em minerais. Dá para entender, até com você que não é um expert na geografia, mas você consegue entender. Ó. É um horizonte que está em contato com a rocha, que ainda não foi alterada, e está em contato com o material já alterado. Ele está em processo de desagregação. São os riolitos, material mais grosseiro, mais cheio de seixos, cheio de grãos, que é seixos, pedras, areia, argila e silt. Seixos, areia, argila, silt é o pozinho. Aí ele cobra a questão da permaporosidade. Claro que a areia e os seixos são mais porosos do que a argila, que é fininha. E o silt é só o pozinho. Então, isso aí cai na prova da UES. Certo? Os horizontes, perfil do solo. E ele diz, onde existe vida microbiana, que é o horizonte orgânico, camada orgânica, e que permite o desenvolvimento da vida vegetal. É o principal resultado da erosão do solo nas regiões tropicais úmidas. Lembrando que um agente formador do solo é o intemperismo. Mas ele sozinho não forma solo. Solo tem que ter água, solo tem que ter ar, solo tem que ter atividade microbiótica, solo tem que ter agentes decompositores. Então, o solo não é formado só pelo agente intempérico, é formado pelo material intemperizado e o material orgânico, o oxigênio, o ar, são vários elementos que formam a camada orgânica do solo, a camada do solo. Ou seja, olha, estou à vontade já. Quero ver só esse solo é sedimentar, cristalino. Ei, pessoal, você está brincando, né? Solo não, cara. Rocha pode ser sedimentar e pode ser cristalina. Solo não. Solo tem que ser sedimentar. Solo é essa camada que está em cima da rocha. Solo é a camada sobreposta. Solo é a camada agricultável. Então, não confundir solo com rocha. A rocha pode ser cristalina, pode ser sedimentar. Solo tem que ser sempre sedimentar.
Solo é a camada agricultável, a camada está em cima da rocha. É um material que foi intemperizado, que foi desagregado, foi decomposto da rocha matriz ou da rocha mãe. Ele diz, sobre essa temática, pode-se inferir que, item A, em áreas desmatadas, o aumento da infiltração da água do solo reduz o escoamento. Se houve desmatamento, se não aumenta se houve desmatamento, não aumenta a infiltração, diminui a infiltração. Quando desmata, a água escoa mais e ela infiltra menos. Então, o desmatamento, ele possibilita um maior escoamento e uma menor infiltração, uma menor percolação. Tanto que em áreas matadas se compromete a recarga dos mananciais, a recarga dos aquíferos. Em áreas matadas, a água escoa mais e ela infiltra menos. O escoamento é maior do que a infiltração. O resultado disso é o processo erosivo, formando sulcos, formando ravinas e formando as vossorocas. Sulco é o estágio inicial, são as grotas. Ravina em forma de V. Essas vossorocas ou bossoroca em forma de U. Isso é um processo evolutivo de uma erosão chamada de erosão linear. A UES tem hora que os caras são bonzinhos. Eles diferenciam a erosão laminar de erosão linear. A erosão laminar, a água é uma lâmina. Isso é a erosão laminar. Linear, a água é uma linha. Ela vai talhar o relevo, ela vai rasgar o relevo, desencadeando a formação de sulcos, ravina e vossoroca. Lógico que esse processo depende de quem? Depende da natureza da rocha, depende exatamente do perfil topográfico, relevo íngreme, a erosão é maior, depende da cobertura vegetal, depende do regime pluviométrico, esses fatores todos influenciam nesse processo erosivo. Quer dizer, em rocha salina, ela é mais resistente que rocha sedimentar. Terreno suave, a água escoa menos. Terrenos mais escarpados, mais íngremes, de forte declive, a água escoa mais. Uma vegetação protegendo, a água escoa menos. Um terreno nu, a água escoa mais. Então, as ravinas, as vossorocas, elas são desencadeadas por um processo de desmatamento. Chuvas regulares, chuvas moderadas, tem menos processo erosivo que uma chuva torrencial, que um toró. Então, olha, a natureza da rocha, o perfil topográfico, a cobertura vegetal, o regime de chuva, as condições térmicas, isso tudo interfere nesse processo erosivo. Então, o item A, ele quer o verdadeiro, né? Então, áreas matadas, o aumento da infiltração da água no solo reduz o escoamento. E aí, pessoal, na áreas matadas, o escoamento supera a infiltração, o ato é falso. B. As bossorocas ou vossoroca são feições erosivas altamente destrutivas. Ele vai escavando no relevo, que rapidamente se ampliam, atingindo metros de extensão e profundidade, cuja recuperação é difícil e demorada. De novo, bobas vezes a gente redige. Quem está aqui para bisurar, nem faz questões, quem vai criando a questão. Certo? Então, as vossorocas ou bossorocas, como áreas desmatadas, para expansão agrícola. No Enem, a gente fala muito sobre isso, sobre a expansão do agronegócio, desencadeia muitas essas ravinas. Que tem uma consequência, essa areia que sai desses buracos vão assorear os rios. Na prova do Enem, até valorizou muito a cidade de Buriticupu, que é uma cidade do Maranhão, que está sendo engolida por formação de vossoroca. Então, não é um processo só rural, pode ser um processo urbano. Tanto em áreas, agora, mais intenso em áreas devastadas, em áreas desmatadas, em áreas mais íngremes, mas depende da natureza da rocha. Se for sedimentar, a erosão é maior que em terreno cristalino. Terreno cristalino, o material tem que ser decomposto para esse material intemperizado deslizar, que a gente chama de erosão gravitacional. Ele desliza por gravidade. Você tem relevo escarpado, relevo íngreme, esse manto decomposto, em um dia de muita chuva, ele fica pesado e ele desce. São os desmoronamentos, são os deslizamentos. Ele fica entre o manto temperizado e a rocha-mãe, a água está presente. A água tem uma propriedade que é viscosidade. E na viscosidade, essa água desliza. É o processo de deslizamento ou desmoronamento. Então, um fenômeno que ocorre em áreas urbanas e de encosta íngreme, muito associado à ocupação desordenada. Mas o processo pode ser natural, viu? Então, B é um item verdadeiro. Fala sobre o processo erosivo, que é destrutivo, rápido, média extensão, profundidade, beleza. C. A erosão de splash é causada pelo impacto das gotas de chuva sobre o solo. Esse pode ficar em domínios florestados. Splash, essa é boa, Miquiles. Splash é o som que o pingo d'água bate no terreno.
splash, splash. Isso ali, ele bate e os grãozinhos de areia têm um processo de saltitamento. Então, em áreas florestadas, esse processo é menor. Em áreas matadas, o splash, ele é maior. Isso é erosão pluvial, erosão da chuva. E o item D. Então, pessoal, esse processo, ele é intensificado em áreas devastadas, em áreas de vegetação de desmatamento, em área que a vegetação é mais aberta, não em áreas florestadas. Então, o C também é falso. D. Processo de arenização é uma consequência da erosão eólica em regiões áridas, semiáridas e subúmidas secas, imitando atividades agrícolas. Aí não é o conceito de arenização, aí é o conceito de desertificação. Ei, aqui é só para bisurar. Provinha da UES, quando eu fiz vestibular, 80 e alguma coisa, eles diferenciavam desertização de desertificação. A desertização é natural, a desertificação é ação antropogênica. Deserto natural, nos trópicos tem verão quente, verão frio, tem deserto natural. E não esquecem de desertos gelados. A gente só fala de deserto de areia. Desertos são áreas improdutivas, são áreas anecúmenas, são áreas hostis. Então tem desertos gelados e a gente começa o erro em achar que todo deserto é duna, todo deserto é árido. Então desertos gelados. Certo? Mas ó, no meu estado cobrava a diferença entre desertização e desertificação. As pessoas têm abolido essa diferença, mas se cobrar, a desertização é natural e a desertificação é causada pelo homem. Tem autor que diferencia arenização de aridização. O Nordeste brasileiro, o sertão, é aridização ou arenização? Aridização, que é empobrecimento do ambiente em atividade microbiótica, deixando o ambiente árido, hostil. A arenização é a formação de dunas. A arenização no Brasil é comum às pradarias do Rio Grande do Sul, cuja cobertura vegetal pobre, certo? E favorecida pela prática da agricultura mecanizada e a pecuária extensiva, acaba destruindo a cobertura vegetal, que mesmo pobre ainda protege, e aí com a agricultura mecanizada, que remove o terreno, que deixa o material desagregado, o gado que pisoteia, que compacta o terreno, diminuindo a atividade microbiótica. Então ali, a ação, o terreno fica pobre, a cobertura vegetal fica pobre, e é um processo de desagregação, e o vento acumula esses grãos de areia, formando dunas. Aí é arenização. Então, a arenização é nas pradarias do Rio Grande do Sul. Vou bisurar. A arenização é empobrecimento do solo, com formação de dunas em ambientes úmidos. Úmidos! Certo? Se for em ambientes áridos, semiáridos ou subúmido seco, aí é desertificação. Desertificação em regiões áridas, semiáridas, subúmida seca. Arenização em região úmida. Tá, a questão número 6, o gabarito é o item B. Está comentado mais uma questão. Rocha. Rocha. Bora lá. Bora. Minha questão 3, eu estou trazendo aqui uma abordagem de Ceará. Tá? Não fiz aí, não tinha feito até então uma abordagem sobre a história do Ceará. Trouxe 2 questões de Ceará para a gente abordar. A UES gosta muito de 3 aspectos da prova de história do Ceará. Tá? Aspecto 1, partidos políticos e sucessão política no Ceará. Tanto dos interventores na era Vargas, como dos governadores pós-ditadura militar. Tá? A UES gosta dessa sequência. Segunda coisa que a UES gosta muito, processo da economia no Ceará. Então a questão, por exemplo, que eu trouxe aqui é sobre o processo da ocupação do Ceará na relação do que a gente chama de civilização do couro. Então vai associar aqui a pecuária, os currais. E aqui no Ceará, no caso do Ceará, na temática da questão, séculos 17 e século 18, a gente está no período colonial. A capitania do Ceará tinha forte ligação econômica, Ceará Grande, tinha muita ligação econômica com a capitania de Pernambuco. O Brasil vivia uma colônia de exploração, cujo modelo econômico do plantation valorizava nesse período o ciclo açucareiro. Só que o ciclo açucareiro do Nordeste predominou na região de Pernambuco e do recôncavo baiano. Então, Bahia e Pernambuco viraram então as referências do açúcar aqui na região Nordeste. Sistema de plantation, latifúndio, comercial, monocultura, mercado externo, com mão de obra barata escrava. E aí esse ciclo açucareiro se complementava com atividades subsidiárias.
Dessas atividades subsidiárias, a gente tem o algodão, a gente tem a pesca, tá? Então, a cotonicultura com algodão, pesca, drogas do sertão, cada região tem uma droga do sertão. Você tem a caça, beleza? E o sal, as salinas. E uma dessas atividades subsidiárias mais importantes, inegavelmente, é a pecuária. Por quê? A pecuária vai promover, além da questão econômica, uma questão territorial muito marcante no sertão nordestino, que é a interiorização do Brasil. E essa interiorização era feita porque o gado saía da região do litoral seguindo dois caminhos, que a gente chamava de sertão de dentro, que ia pelos rios, por dentro, ou sertão de fora, seguindo o litoral. Então, o sertão de fora ia pela faixa litorânea, o sertão de dentro ia pelo curso dos rios. O sertão de dentro aí é a incorporação do São Francisco, Sim. depois Rio dos Currais. Para lembrar, só na geografia, a gente fala assim, que na zona açucareira, ela precisava do gado. E esse gado, nos engenhos, era de tração, como vocês colocam lá na história. Trapiche, né? como a gente chama. E lá no Agreste, ele é criado, nos brejos do Agreste, um ambiente para suprir os engenhos. Nos brejos do Agreste, eu vou criar uma atividade para suprir os engenhos. Eu não vou produzir no entorno do engenho o arroz, o feijão, ou as culturas alimentícias. Então, lá nos brejos, no pé da borborema, ambiente úmido, que a água desce, acumula nutrientes, solo fértil. Então, aí vai ser minifúndio, policultura de subsistência. Até hoje é assim. A função do Agreste é suprir exatamente a zona da mata. Já foi mais. Mas a bacia leiteira de Pernambuco, a bacia leiteira de João Pessoa, é muito a zona do Agreste, certo? E, claro, aí vem o povoamento que se proíbe criar gado no litoral, e não é porque o gado está ocupando espaço da cana. Tem um papo que eu não gosto muito de dizer, que é aquela docinha. Não era bem porque é aquela docinha, porque o gado está ocupando espaço da cana. Sim. Normalmente que o rebanho cresce, e coloca o gado aonde? No São Francisco, e o gado encontrou no São Francisco as condições naturais, ideais para o gado. Encontrou rio perene, encontrou a vegetação densa, fechada, que o protege, certo? Encontrou no sertão sal-gema, sal mineral, que esse gado, o sal mineral, ele encontra lambendo o solo. Então, ele encontrou nutrientes minerais, encontrou a água, encontrou uma vegetação que favorecia e uma topografia não muito movimentada, que é o relevo suave da depressão sertaneja. Então, a topografia, as condições minerais, que é o caso do sal-gema, as condições do Rio São Francisco, né, e a própria topografia suave viabilizava ao gado. E esse gado vai interiorizando e vai subir no sertão. E aí é o povoamento de dentro para fora. Vai chegar o Piauí ocupando de dentro para fora. O Piauí não foi ocupado do seu início do litoral para o interior. Foi do interior para o litoral. Basta ver o mapa do Piauí, que é largo no sul. E esse gado que vai subir no Parnaíba, no Ceará ele chama o seu maior afluente do Parnaíba, que é o Poti. Que é a região dos Inhamuns. O Ceará tem a bacia do Parnaíba, que está no Ceará em nome de quem? Do rio Poti, que é o maior afluente do Parnaíba que banha Teresina. Nasce no Ceará. Nasce aquela confluência de Monsenhor Tabosa, Tamboril, indo para o Piauí. E aí sim há o gado na região dos Inhamuns, né, que é Piauí, que depois aquele tratado que o Ceará dá 10% do seu litoral ao Piauí e recebe parte do que é hoje o sul da Ibiapaba, Serra Grande e parte dos Inhamuns, e vem pelo sul, chegando ao Rio Salgado, no Caribe, pelo sul, chegando ao Rio Grande do Norte, de dentro para fora. O Vale do Capibaribe, o Vale do Açu, de dentro para fora. Que é a expressão que você foi bem exposta aí, a ideia do sertão de dentro. Sertão de dentro. E o gado extensivo, né? Pecuária extensiva. Sim. E estou me empolgando, e lembrar, Miquiles, para a geografia, é importantíssimo. Isso cai na geografia, Miquiles. Estou me metendo porque cai na geografia. A questão de que o sertão também tem brejos. É Ibiapaba, é Baturité. E nesses brejos, tanto que a cana-de-açúcar está presente, tanto que o escravo está presente no Ceará, nessas regiões de brejo. Caririzinho de açúcar. A diferença é que o açúcar no sertão não é aquela propriedade imensa que tinha a cana do litoral. Enquanto que a cana do litoral literalmente era açúcar, a cana do sertão não vai ser simplesmente açúcar, vai ser o melaço, vai ser a rapadura. Bom, e aí sim, os enclaves úmidos, são áreas úmidas encravadas no sertão.
os enclaves úmidos, as ilhas úmidas, que não interessa se são sedimentar ou cristalina. Tem os enclaves Baturité, cristalino, Redenção, Acarape. Tem a cana-de-açúcar lá na Ibiapaba e tem a cana-de-açúcar na Chapada, nos brejos de Massapé, que é um solo que você pisa, ele é macento, Massapé. Alguém pronunciou Massapé e ficou Massapé, mas é Massapé. Você pisa, a sua pegada, o solo é macento, que é o solo argiloso, lamacento, que retém água. Aquela coisa do argila. Como retém água, favorece quem? Exatamente a cana-de-açúcar, o arroz. E é o arroz de Brejo Santo, o arroz do Cariri, a cana do Cariri. Então é assim, ó, pra gente, bem fechadinho. O agreste está para a zona da mata, assim como as ilhas úmidas estão para o sertão. Função dos brejos, do agreste, atender o litoral. Função dos enclaves úmidos, atender o sertão. Bom, com feijão, farinha e rapadura. Cuscuz, farinha, arroz e rapadura. E um gadinho de leite. O gado de leite é criado nos pezinhos de serra, embora o sertão não é gado de leite. É pecuária extensiva, que é a sociedade do couro que você está aí abordando. Pronto. Fantástico. Bora aqui. Eu vou item por item para a gente identificar. É característico dessa colonização do Ceará o fato de existir nas terras cearenses uma farta manada de gado de búfalo. Opa! Não é verdade. O gado não era presente aqui na região. Ele foi trazido para a região, muito menos o de búfalo, né? Que é a região mais pantanosa. O búfalo é na região amazônica, Marajó. Sim, com certeza. Ele é de Marajó, famosa. A do algodão, eu li uma coisa que achei interessante. Diz que o algodão, ele veio pela Guiana inglesa. Aí desce para o Pará, aí entra para a gente, não pelo litoral açucareiro. Ele entra vindo do norte, vindo da Guiana inglesa, Revolução Industrial, aí desce pelo Pará, entra no Maranhão e chega até o sertão. Esse é o caminho do algodão. Ao contrário do caminho do gado, que era a zona da mata, agreste sertão. Aí inverso o caminho do algodão. Massa. Aí o B diz assim, tá ligado ao desenvolvimento, pois a decadência da produção de algodão, de uma grande atividade da pecuária, de corte leiteira, que ainda hoje é uma das maiores do Brasil e sustenta a economia cearense. Falso, porque o gado, ele não se desenvolveu na decadência do algodão. Ele é muito principal, ele é muito à frente da produção cotonicultora aqui no Ceará. O algodão, na atividade subsidiária, de muito menor valor comercial. Tá? Nesse momento aí, né? Sim, século XVII, XVIII, fora o fato dele dizer que o nosso gado era de característica de corte e leiteiro, não porque as condições do sudeste e do sul do país dão a ele melhor condição de porte para chegar nessa perspectiva. Então, falso. B de bola também. Embora com o apogeu do algodão, vai ter o que a gente chama de binômio boi-algodão. Sim, aí no século XIX. Que se planta o algodão e terminada a safra do algodão, solta o gado. Para o gado se alimentar do resíduo, que é o resíduo do resto do algodão. O gado se alimenta do resto do algodão, que é o resíduo. E aí a cultura da cotonicultura é expansiva, tanto arbóreo como herbáceo. No sertão, nas fazendas de algodão, quando termina a safra do algodão, solta o gado. E a mão de obra do algodão? Essa mão de obra do algodão, nesse período, a mamona, a oiticica, está amadurecendo. Ele vai para onde? Colher mamona, colher oiticica, né? Colher a cera da carne, na uba. E é a economia agroextrativista que tinha a economia do sertão nordestino e, claro, sertão cearense. E essa relação do gado com o algodão fortaleceu o latifúndio, fortaleceu a expressão do voto cabresto, fortaleceu a questão política, coronelismo, mas aí, claro, já é um adiantado da carruagem, já é século XIX, né? Sim. O algodão. E aí ele diz no C, o processo colonizatório do Ceará ocorreu a partir da ocupação pela pecuária da capitania, através de frentes de ocupação do sertão de fora, conduzido por Pernambuco, da frente de ocupação do sertão de dentro, tá? Conduzido pela Bahia, tá? No D ele diz que o modelo original de ocupação através da pecuária, saindo do Ceará, ajudou na ocupação do interior nordestino, na colonização do Cerrado do Centro-Oeste, Pampa do Sul e Pantanal Mato-Grossense. Nesse momento, o Pantanal não está, né? A gente viu que a questão prendeu o tempo, hein? Então, no século XVII e XVIII, muito precoce falar dessa ocupação do Pantanal Mato-Grossense. Mas no Cerrado, beleza, né? Porque aí já é o século XVIII, mineração, o gado está entrando. Já está sim, se o gado daqui do Nordeste, né? Vai se envolver na mineração, sim. Mas a única presa no tempo, C de casa, tá? Que inclusive fala do que a gente comentou aqui, a participação do menino Charles, desse caminho do sertão de dentro e desse sertão de fora. O sertão de tá? fora.
O gado desce como se fosse por força gravitacional. O gado chega no Acaraú, na Foz, chega no Jaguaribe e desce pelo curso do rio. Né? E aí a ocupação de fora para dentro. E aí o charqueamento. Criar no sertão. As fazendas, os currais no sertão. E o charqueamento no litoral. Agora, por que o charqueamento no litoral? É porque era mais barato. Você sacrificar um animal lá no sertão e vir com esse animal, com a carne no ombro, até o litoral, não traz o gado andando, certo? E sacrifica ele no litoral. No litoral. Certo? Você ganha custo, ganha tempo, sacrifica no litoral. E próximo aos rios. Essa é boa, Miquiles. Por que próximo aos rios? Por que próximo aos rios? Uma forma de você sacrificar o gado pode ser imprimindo muita força. A força com machado, com algum... para sacrificar o animal. Só que com isso, esse gado ele se contrai com esse esforço. Você sangra o animal que ele morre lentamente. E quando ele morre lentamente, a carne fica mais suculenta. Porque é como se o estresse fosse menor. Certo? O sangue fica dentro da carne e a carne fica mais suculenta. Então, e aí tem que ser próximo ao rio. Porque o sacrifício fica próximo ao rio para que o sangue escoisa no rio. Tanto o Ceará que tem nome de rio. Rio do sangue, rio do sangue, rio do sangue. É porque a relação com o gado. Sacrificava o gado próximo ao rio. E aí a bacia do Jaguaribe, a bacia do Acaraú, a bacia do Salgado e o patrimônio, geografia, histórico, cultural, arquitetônico, de Icó, Lavras da Mangabeira, Sobral, Camusim, Aquiraz e Aracati. São as cidades mais antigas do Ceará. Sim, perfeito. Perfeitinho? Ó, pessoal, me mentir, porque a geografia cobre tudo que você está dizendo aí, Felipe. Sua participação aí, a geografia cobre o que você está dizendo. Não, nós estamos aqui junto, viu? Também a terceira... Sertão do Bahia é sertão de dentro. Tá. E Pernambuco, sertão de fora. Belezinha? Bonitinho Total. E bisuradinho. Ei, nós vamos agora para a questão do Ceará. Não deixa nem a Alana participar. A questão do Ceará. Olha do Ceará boa. Essa é boa, Miquiles. Observe a seguinte descrição de uma parcela da compartimentação geoambiental do Ceará. Diz o seguinte: o relevo cearense tem uma predominância muito significativa de terras suaves abaixo do nível de 200 metros. Um relevo suave. Os compartimentos serranos, os maciços, Baturité, Meruoca, Uruburetama, maciço do Pereiro, certo? E os planaltos sedimentares, Ibiapaba, Araripe e Apodi. Acima de 700 metros. Tem extensões restritas. O que é restrito? Os enclaves úmidos. 70% do Ceará não é marcado por enclaves, por regiões serranas. É marcado por quem? Pela depressão sertaneja. Certo? Uma depressão é um relevo suave, é um relevo dissecado, é um relevo desgastado pela ação da chuva, pela ação intempérica, pela ação dos rios, né? E as áreas mais altas, que são o que ele falou aí, dos maciços residuais, que são a formação dos Baturité, Meruoca, Uruburetama, Pereiro, e a sedimentar, que é Ibiapaba, Araripe e Apodi. No litoral, além dos campos de dunas modelados em sedimentos atuais, os depósitos mais antigos são entalhados incipientemente pela drenagem superficial, isolando interflúvio tabulares, que representam os tabuleiros pré-litorantes. Eita, nível bom! Você consegue interpretar isso aí? Valeu, hein? Tá de parabéns, porque não é fácil nem interpretação. Organismo no litoral, além dos campos de dunas, modelados em sedimentos atuais, porque tem sedimentos atuais e antigos. São as dunas móveis. Eu e o Miquiles vamos para a praia depois daqui. Tá feito o convite, Miquiles. Vamos tomar um banhozinho de mar, certo? Vamos sair de mão dadas do mar e vamos andar em direção ao sertão. Vamos passar pela faixa de praia, depois para uma barraca. A barraca é onde o mar não inunda. É uma faixa de praia chamada de berma. É a parte do mar da praia que o mar não inunda. Depois tem as dunas móveis, o areal. Tem as dunas fixas, cobertas de vegetação. E depois tem o tabuleiro. Isso é a fisionomia do litoral cearense. Praia, certo? Na faixa praial, o mar vai e vem. Depois a berma, que é a parte da faixa praial que o mar não chega a inundar. Mas que tem que ser preservado, porque essa areiazinha, ela vai para a faixa de praia. Certo. Provavelmente dita. Então, um balanço é um equilíbrio sedimentológico. O vento vem, quando a gente está sentado na areia, a areiazinha incomoda a gente, o ventinho traz na areia. Ali é um balanço sedimentológico equilibrado. Aí a areia, na maré alta, o mar devolve essa areia,
certo? A areia seca e vai para o vento, para as dunas, nas brisas diurnas, e depois as brisas noturnas jogam do continente em direção à praia. Está feito o equilíbrio sedimentológico. Os rios jogam no mar, parte o mar absorve, parte o mar devolve, e depois o vento faz esse equilíbrio entre jogar da praia para as dunas móveis e das dunas móveis para a praia. É o equilíbrio chamado balanço sedimentológico. Os rios que vão cortando o litoral, eles vão talhando o litoral, que é o Acaraú, que é o Jaguaribe, vão talhando, e esse terreno fica um rio de um lado, um rio de outro, e aqui fica um relevo tabular, chamado de tabuleiro litorâneo. Às vezes, quando está mais por trás, é pré-litorâneo, que é onde está popularmente as falésias que nós conhecemos no Ceará. Terrenos mais antigos, material compactado, material orgânico material de origem diferente, a areiazinha é colorida, tem areia, tem argila, tem material orgânico de era geológica diferente. Verdade é que eu tenho ali as falésias trabalhadas pela ação do mar, a abrasão marinha, certo? Abrasão marinha. Olha que no caso as falésias... Aquela brasa marinha, essa abrasão marinha, ela muda a cor da areia? Não, a abrasão é o choque. A abrasão é o choque. Esse atrito não sei se pode até mudar, mas a abrasão é o choque entre a água do mar e o costão, o paredão arenoso. Ele para um solapamento na base. Como ele solapa a base, como uma língua tira o material de baixo, esse material de cima desmorona. Então, daí porque tem equilíbrio, para que essa água não avance mais. Certo. Se ela avançar demais, ela vai desfigurar essa paisagem do tabuleiro litorâneo. Que, naturalmente, às vezes o mar chega até ele. Às vezes ele está desprotegido, isso acontece em Canoa Quebrada, isso acontece lá em Majorlândia. Esse litoral nosso leste é muito comum as feições de falésia, Beberibe, Morro Branco. Bom, aí Canoa Quebrada, Majorlândia, Quixaba. Né? Esse litoral é largo demais, porque o mar vai lá, o mar vai no continente, desgasta o continente e as praias vão ficando largas. É chamada falésia viva. Enquanto o mar está indo, ele está tirando e a praia está ficando uma faixa bem larga. Né? Isso aí é exatamente o litoral leste. O outro litoral, que é o litoral oeste, as praias não são tão largas, mas você tem muito o rio chegando e dividindo, até que tem praia larga. O caso do Piauí, que é o delta do Parnaíba. Prova da oeste do vestibular, caiu como se forma um delta. Faixa de praia larga, aí o rio, quando vai chegando na faixa de praia, como a faixa de praia é larga, ele acaba se dividindo em vários canais. E se a plataforma oceânica for rasa, ele não tem força para rasgar o continente. Ele se divide formando um leque, que é um delta, figura geométrica de um delta, que é a formação de um leque, a formação dos deltas. E são figuras, são elementos da paisagem do litoral cearense. O que levou o Titio a cobrar essa questão, sabe o que foi? Nós temos hoje empreendimentos no litoral do Ceará. Sim. Desde atividade portuária, agora nós estamos discutindo uma instalação de uma usina de dessalinização, certo? E isso tudo tem que ser feito mediante estudos ambientais. EIA, Estudo de Impacto Ambiental. Lógico que são feitos estudos, são mostrados o que deve ser feito para que aquela obra seja aprovada, que você pode aliviar isso com medidas, com paliativos que pode aliviar o impacto. Mas a gente viu que o litoral cearense, e aí eu não estou criticando ninguém, pelo amor de Deus, estou querendo que você acerte a questão da prova, vem grandes transformações nesse balanço sedimentológico. O que provocou essa alteração? Retirada da cobertura vegetal das dunas. As dunas móveis, elas têm que se manter móvel. Eu não posso capear de prédios. Eu não posso capear de rede hoteleira. Eu não posso capear de moradia. Certo? Porque se eu capear, eu vou alterar a quantidade de sedimentos que que a praia vai receber. E se a praia não receber, ela vai tirar da própria praia, que é o avanço. Então, o que for móvel, eu tenho que manter móvel. O que for fixa, eu tenho que manter fixa para não alterar o balanço sedimentológico. O que acontece? Nós estamos alterando esse balanço. Nós estamos, o que é móvel? Nós estamos capeando com prédios, com condomínios, etc., com gabarito da especulação imobiliária. E o que é fixo, nós estamos tirando a vegetação para a expansão. Então, estamos alterando o balanço sedimentológico. Aliado a isso, os prédios de Fortaleza barram os grãozinhos de areia, que em saltamento está se deslocando, que é de leste para oeste, em função do movimento de rotação da Terra. E esse sedimento é para ficar onde, Miquiles? Lá em Parana, lá no Pacheco, lá no Icaraí, lá em Itabuba, lá em Cumbuco. E eles não estão chegando.
porque os prédios estão aqui dificultando. Foi feito um pier, que é o Porto do Mucuripe, que barra a corrente marítima que vem da Praia do Futuro. Corrente marítima e vento depende do movimento de rotação da Terra. Sempre é de leste para o oeste. Ele bate no porto e não consegue passar. A areia decanta, formou uma praia, onde tem hoje um parque eólico. Aquela praia não existia, meu querido. Aquela praia existiu com o Porto do Mucuripe. É a Praia Mansa onde está o parque eólico. Ali é um grau de assoreamento, é resultado do porto. Obviamente que estamos alterando o balanço sedimentológico. A carga de sedimentos que era para chegar lá no Icaraí, não está chegando. Fizemos espigões, línguas de pedras, para fazer a tal da engorda da praia. Porque o mar vem, bate na faixa de pedra, a água perde velocidade e a areia decanta. E se engorda a praia. Se não bastasse isso, fizemos com a draga, fomos até o mar, pegamos a areia do mar para engordar a praia do Náutico e engordar a praia de Iracema. Faixa foi de engorda. Ali não foi caminhão de areia, caçamba de areia que trouxe, não, pô. Ali é uma draga que é colocada no mar, a tantos 200, 300 metros da costa ou mais. Vem essa areia para a praia, essa areia decanta ali, a água volta e a areia foi se acumulando. Então isso alterou o balanço sedimentológico. Porto do Pecém, faixa de engorda de praia, verticalização de Fortaleza, capeamento de dunas, desmonte de dunas, até para tirar areia para construção civil. Isso altera o balanço sedimentológico. O resultado disso, está faltando areia lá no Icaraí. E o mar está avançando. E a gente conhece isso no nosso cotidiano, o avanço do mar na praia de Parana, Pacheco e Icaraí, fruto desse desmonte de dunas, desse capeamento de dunas. Bom, e lembrando, dunas, a gente tem que preservar. Por quê? Não é só pela faixa de praia, e não é só por isso. Duna é a recarga do nosso lençol freático. Teu condomínio, meu condomínio, possivelmente tem poço profundo. Poço profundo. E esses poços profundos resultam de quem? Da porosidade das dunas. As dunas fazem a recarga do lençol de Fortaleza. Tem poroso, chove, a água infiltra e recarga a lagoa da Cidade 2000, a lagoa Sapiranga, as lagoas de Fortaleza. As lagoas é um afloramento do lençol freático, muito alimentado pelo terreno tabular, que é arenoso, e pelos campos de dunas no litoral cearense. Então a questão, a unidade litorânea, aí o risco de ocupação é porque está havendo que um desmonte exatamente no balanço sedimentológico do litoral cearense. É esse risco, o risco da ocupação é esse desmonte, essa alteração no balanço sedimentológico. Questão 7, gabarito é o item D. Vai cair, viu? Vai cair. Gabarito é o item C. C de casa. Bora lá. Gente, na minha última intervenção, eu trouxe de novo uma questão de Ceará. Dessa vez o processo de ocupação de Fortaleza, e a gente até discutiu aqui com o tio Charles. Agora, o século XIX. Principalmente a partir de 1860, por conta da Guerra Civil Americana entre Norte... Eu não sabia, desculpe, eu não sabia, não era do algodão agora, né? É, mas é isso mesmo. Por conta dessa Guerra Civil entre o Norte e o Sul dos Estados Unidos, que vai interferir no fornecimento de algodão para a indústria britânica, já dentro da Revolução Industrial, isso vai provocar uma procura de novos mercados de cotonicultura. E como até o menino Charles já comentou, esse algodão, ele vai vir aqui para a América do Sul, tá? E aí o Ceará, por causa de sua posição geográfica, e já havia dentro do seu histórico a produção de cotonicultura, vai ser beneficiado dentro desse contexto. Porém, o Ceará, como o menino Charles também já falou, Icó, Sobral, eram cidades muito mais importantes. Porém, agora a nossa intenção é que o algodão seja levado para exportação. E para o beneficiamento. Sim, então ele precisa de uma posição geográfica de escoamento. Eu não estou falando de produtividade, eu estou falando de escoamento. Um ciclo econômico, ele tem o ciclo de produção, de comércio, de transporte. E aqui a gente está falando não da produção de algodão, mas de como esse algodão vai ser transportado para a Europa. Então, acaba se escolhendo, numa condição geográfica, o litoral de Fortaleza para ser essa nova configuração de importância. Porém, Fortaleza era uma cidade muito acanhada para receber essa necessidade. Fortaleza vai passar por um grande investimento
urbano, arquitetônico, que a gente vai chamar, porque ele recebe muita influência da França na construção desse processo, que a gente chama de Belle Époque, a Bela Época. A gente vai ter um afrancesamento. Por que da França? Apesar da Inglaterra ser a maior nação econômica de referência europeia, a França é a nação de referência cultural, artístico, cultural, estético. E aí a arquitetura francesa e o modelo de cidade francesa vai influenciar o mundo ocidental e, obviamente, vai funcionar aqui em Fortaleza, a ponto de que foi convidado Adolfo Herbster, urbanista, para desenhar a planta de Fortaleza, e ele copiou a planta de Paris, para adaptar a planta da cidade de Paris em Fortaleza. Então, olha aqui a quantidade de intervenções que Fortaleza recebeu para se tornar esse centro hegemônico, econômico e político do Ceará. A construção da Santa Casa de Misericórdia, para justamente a condição de saúde. O estabelecimento do Seminário da Prainha, para a formação da comunidade clerical. O Colégio da Imaculada Conceição. Se eu estou falando de colégio, eu estou falando de uma formação acadêmica. Colégio e liceu, tá? Instalação de iluminação pública a gás. Biblioteca Provincial do Ceará. Estrada de Ferro Fortaleza-Baturité. E aí você tem uma particularidade que Baturité, lá no maciço de Baturité, você vai ter o café. E aí você vai ter a família Ananias Arruda, o grande representante, que tinha uma influência política tão forte, Charles, mandou construir um sistema telefônico para não ter que vir a Fortaleza fazer suas reuniões políticas. A gente vai ter o reordenamento urbano com a responsabilidade do Adolfo Herbster e tudo isso para atender os interesses dessa zona do algodão, abastecer a Europa. Esse processo de desenvolvimento e hegemonia da província de Fortaleza se baseou no desenvolvimento da produção de algodão no interior do Ceará, produção no interior, beleza. E sua exportação através do Porto de Fortaleza, devido ao aumento do preço do produto no mercado mundial, depois do início da Guerra Civil Americana, perfeito. E aí o Charles, sem nem ter visto minhas questões, não só teve intervenções extremamente pontuais, como até na questão dele falando da questão do sedimento das dunas, tem a ver com o porto, com as dragas. O homem aqui ele tá quase o Thanos com a joia do infinito. Na B, por que não pode ser a B? A exportação pelo Porto Mucuripe dos produtos oriundos da criação de ovinos e o açúcar na região rural de Fortaleza. Fortaleza é o centro de escoamento, não o centro de produção. E não era açúcar nesse momento, nem a questão ovino. Era o algodão. É a cotonicultura. É bovino, né? e algodão. E não ovinos. A grande industrialização baseada nos bens duráveis. Não, gente, aqui não se trata de bens duráveis, é indústria têxtil. Bens de consumo não durável. Tá? Se sua roupa dura, ela não é exceção. E ainda tem o couro aí, que é a indústria do couro. Sim. É teste e do couro, né? Eu queria até entender quem é que produz farda de escola, porque, rapaz, é o tecido mais ninja que eu conheço. Eu duvido tu comprar uma blusa de a marca que for, a blusa durar o que uma blusa de uma farda de escola. Porque, meu amigo, o que esses meninos fazem nos intervalos? Charles, essas blusas do ensino médio são guerreiras. Guerreiras, as bichas são guerreiras. São feitas para isso. Rapaz, as bichas são guerreiras. E o cara guarda, assina, né? Que hoje nós estamos encerrando as atividades escolares, eles assinam e 10 anos depois a blusa ainda está lá, tá? Item D, o aprimoramento das instituições de ensino superior da província garantiu o controle do conhecimento científico e tecnológico fundamental para estabelecer a capital cearense como força da indústria nacional. A gente está escoando matéria-prima. Ela não é uma força tecnológica e científica. Nem o Brasil era, tá? E o Ceará, dentro da sua construção, das suas disparidades, não tinha essa referência na época. Então, a resposta da gente, hegemonia de Fortaleza ligada à questão da cotonicultura e à questão da Belle Époque, beleza? Queria desejar aqui uma excelente prova a vocês. Vou passar a vez aqui ao menino Charles, que vai fazer o encerramento dos seus temas, tá? Tá bom. Óbvio, sabendo que esse rapaz agora vai ministrar uma boa aula, vai dar mais um show ali, aí eu fiquei com vontade de interagir, mas não foi, olha, não podia, porque quando você fala isso sobre essa parte da questão urbanística de Fortaleza, isso resultou numa profunda segregação socioespacial em Fortaleza, porque o lado de lá, que é o lado oeste da cidade, era onde estava a indústria do algodão, que produzia os bairros de operário, Barro Heller, Barro Quente, Olavo Bilac, São Gerardo, Carlito, e o lado leste da cidade, a circulação de riqueza. Então, a cidade cresceu com um espaço da circulação,
o espaço da circulação de riqueza, de ideias. Milton Santos tem um conceito que é espaço das ideias, que é o teatro que você falou, que é a igreja que você falou, que é o seminário, que é o liceu. Um é o espaço das ideias e da circulação. Outro é o espaço da produção, que é a parte de lá. Então, a cidade cresceu da produção, produz bairro de operário. O outro é produzido pelos coronéis do algodão. E a cidade cresceu com essa segregação entre o leste e oeste de Fortaleza. Deixa esse rapaz de depois, eu dou um jeitinho. Ei, Miquinhos, muito obrigado, viu? E hoje eu fiquei intervindo demais. A questão número 8. Amanhã tu vai encontrar, amanhã domingo você vai encontrar tudo que está dizendo aqui. 8. O incêndio de grande proporção que atingiu a Floresta Nacional do Araripe deixou uma área destruída. Miquinhos, obrigado pela... Valeu. Ele diz, vai administrar a aula agora, vamos show ali. Bom, a área destruída que levará aproximadamente 30 anos para ser recuperada, segundo especialista. As chamas atingiram cerca de 2.000 hectares e o equivalente a 2.000 campos de futebol na região Chapada do Araripe, interior do Ceará, esse é o sul do Ceará. Floresta Nacional do Araripe é uma unidade de conservação situada na Chapada do Araripe e administrada pelo ICMBio. A área corresponde a importante reduto da Mata Atlântica brasileira e é fundamental para a manutenção de espécies nativas e garantia hídrica no semiárido cearense. Então, ele falou sobre o impacto das queimadas na região. Se tivesse que agora abordar que assunto ambiental você acha para essa prova? Esses dias agora estamos falando sobre ondas de calor, né? E isso já sabia que iria acontecer e as previsões ainda são piores para os próximos dias, para o mês de novembro e dezembro. Mas, sim, para a geografia do Ceará, o calor está consumindo a gente. Nós sabemos disso. E nós moramos numa cidade costeira cuja umidade ameniza o desconforto do calor. Quem está no sertão com o tempo seco, o calor, esse momento, ele empobrece a vida do bioma. A caatinga perde a folha, certo? O solo fica sujeito a ações intempéries, desagregando, formando pedra mesmo, desagregando, quebrando, formando pedra. E agora é a época do ano, quem está preparando a terra para a agricultura. Nós que somos um pouco da zona rural, a gente sabe que essa é a gente prepara a terra para a agricultura. É o sistema de roça, é um roçado, é um sistema itinerante. Por que itinerante? Porque ele desmata, queima, planta e colhe. No próximo ano, como ele faz sempre, até a terra que se esgota e ele tem que sair de uma área para outra. Ele segue o seu itinerário, o abandono da terra. E esse ano muito é por causa da queimada. A queimada, ela pode ser, não está hoje. Não sei nem o homem o incêndio ser criminoso. É um processo, às vezes, de limpeza natural do terreno e o fogo toma proporção. Isso impactando na fauna e na flora, matando o bioma da caatinga, que é o único bioma exclusivo do Brasil, é o único. Rico em espécies endêmicas, que é o tal do endemismo. E o fogo está destruindo o sertão. O fogo está destruindo a caatinga, certo? E dificuldade de controle. E aí a questão fala do fogo no Araripe. Este ano já teve um fogo que foi difícil de ser controlado na região lá da Serra do Pereira, a Serra de São Pedro, lá na região de Caririaçu. Certo? E esse sol queimado que anda para o sertão, isso é no Inhamuns, isso é no sertão do Quixadá, Xamubim, isso é na região de Itapoca, isso é na região Sobral. Então, a questão das queimadas prejudicando a fauna e a flora, reduzindo a biodiversidade, expondo a rocha à ação intempérica e a erosão laminar. E essa erosão laminar, como eu disse no começo, é uma lâmina, mas pode desencadear a erosão linear, formando sulcos, ravina, vossoroca. Então, a prática mencionada no texto influencia no comando do solo. Sim, isso empobrece o solo, pode realizando o processo de erosão laminar. Não é deslizamento de terra, deslizamento em ambiente úmido, que é intemperismo químico. Não é infiltração, porque nesse caso a água escoa mais do que infiltra. Não é recarga de aquífero. Se a água escoa mais do que infiltra, então não há recarga. É erosão linear. A água é uma linha. Ela vai escavar exatamente o terreno. É uma consequência desse empobrecimento do bioma, intensificado pela prática das queimadas. Questão 8, gabarito item C. Que aula mais rica, viu? Então foi boa, foi uma alegria estar aqui hoje, perceber tantas coisas. E aquele negócio que está dizendo, nós estamos aqui preocupados em dar o melhor e às vezes a gente intervém num raciocínio preocupado, se não quebra o raciocínio do professor, que é tão construído, tão bem construído, tão bem elaborado, você tem medo de quebrar, mas você tem que dar mais informação, a gente quer que o cara consiga os sonhos dele, né? Você que está na sua pasta, a gente fica
vibrando pelos meninos. A gente vê agora, os que já saíram o resultado, emociona a gente ver os meninos que plantaram agora estão colhendo o resultado. Vão colher no Enem, vão colher na UES. É o dia a dia, isso vai dar certo. 2024 vai ser uma chuva aí de bons resultados, né, professor Charles? Se Deus quiser. E assim, as intervenções são muito interessantes porque quando a gente para pensar a história se desenvolve num local que tem toda uma questão geográfica, toda uma questão geopolítica, então acho que é tudo muito integrado. Acho que foi sensacional a aula de hoje. E por trás está a cultura, tá? Eu dei uma abordagem com os meninos que a gente fala de lugar, que você foi muito feliz. Lugar, o Milton Santos disse que é onde a gente guarda o nosso cheiro. Então, o lugar tem afeição, o lugar tem sentimento. Então, o nosso lugar, e aí trazendo para a escola, isso é nosso lugar. A gente passa o dia vivendo, tendo a vivência com esses alunos. A gente passa a comprar os sonhos, a fazer parte dos sonhos, a preencher esses sonhos, a dividir com eles essa etapa da vida que é o ingresso na universidade. E vão conseguir. A gente está muito feliz. Eu não tenho os nomes que você é tão feliz. Você, o Pedro, o Marcelo, os meninos, tem o nome dos meninos, né? Vocês talvez pela função maior com o menino, a gente não sabe o nome. Quando a gente vê o resultado e vê o nome dos meninos, é magnífico. Quando eu vibrei com os resultados, até que conversei quando eu cheguei aqui, de alunos que, quando eu vi o nome e ela agradecendo, emocionante demais. É maravilhoso, maravilhoso. E, professor Charles, o que é que o senhor vai deixar de contribuição para os meninos que vão fazer a prova no domingo? O que é que o senhor quer desejar a eles, né? Desejar a prova, uma boa prova, uma tranquilidade na prova, o discurso, a conversa que vocês têm com os meninos, da questão da paciência, da questão da maturidade, a questão do comportamento, né? Eles já estão bem trabalhados. Os meninos vão fazer uma excelente prova, certo? E a prova de humanas é uma prova que, como o Miquel, sou bem feliz de dizer que vai ter tempo para eles lerem a prova. Então, lê com carinho, aquelas questões que tiverem um grau de dificuldade maior. Se é difícil para você, é impossível para muita gente. E não vai encontrar dificuldade na prova, não. Vocês vão fazer uma excelente prova, viu? Aí depois a gente vai dividir a alegria dentro de vocês, indo para a segunda fase, conseguindo a aprovação na segunda fase. Então, desejo de educador e de pai. Tenham uma boa prova, viu? A gente está torcendo por vocês. A gente ama vocês. Maravilha, professor Charles. E agora vamos ao gabarito da aula de hoje. Questão 1, letra D. Questão 2, letra D. Questão 3, letra C. Questão 4, letra A. Questão 5, letra A. Questão 6, letra B. Questão 7, letra C. E questão 8, letra C. Lembrando mais uma vez que amanhã estaremos juntos no nosso aulão para fechar essa semana de revisão e desejamos a todos uma excelente prova da Universidade Estadual do Ceará no domingo. Um abraço a todos e boa prova! Há de amizade, há de alcançar, há de atualidade, há de aprovar, há de ação, há de acreditar, há de aprender, há de acertar, há de atenção, de acolher, de avançar, há de atitude, de atuação, de adiantar, há de aprovado, de amanhã, de acrescentar, há de aridição. Colégio Ari de Sá, de aprovação no vestibular.